Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Aqui também, beleza de bom. Maravilha? Então se aproxime, né? Chega mais, pega uma cadeira, senta, que lá vem mais um dedinho de prosa. E que seja uma prosa proveitosa. Que as minhas palavras sejam para edificação e não de confusão. Beleza? Então, é isso. Nossa, maravilha! A luz estava tão fraquinha e ela deu esse tchan. Ó, glórias a Deus, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. Beleza? Então vamos começando pelo começo, né? Como sempre. Eu fiz esse meu último vídeo fazendo tipo um stand-up, uma caricatura de um presbítero velho, cansado. E o que eu achei mais engraçado é que a pessoa que sempre me cobrou, faz mais vídeos pra gente rir, faz mais vídeos, né, pra gente se divertir um pouco, né? Ela não comentou, por certo, não viu o vídeo, por certo, não gostou, né? Então, os meus queridos e as minhas queridas, né, estiveram aqui presentes, bateram o ponto, sempre com palavras elogiosas, carinhosas, da qual eu sempre digo aqui, gratidão sempre. Então eu queria dar um depoimento aos menos avisados, porque tem muita gente que critica. Nossa, essa mulher tão velha, nesta idade, né, se propondo a fazer estas coisas, vai lá, né, vai orar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não comentaram, né? Gente, não sei, né? Não tive esse tipo de comentário, mas, né, veio no meu Messenger, no meu Zap, né, as 2 ou 3 reprovações. E eu recebo, né, e, claro, cada um tem opinião e ela tem que ser manifestada. E eu adoro receber a crítica, o elogio, né? A gente coloca a cara aqui, né? Vai fazer o quê? Vai quebrar o pau? Não, tem que receber, né? Então eu queria falar o seguinte. Embora não pareça, não parece mesmo. Eu tenho uma amiga, conheci aqui, no Dedinho de Prosa, e ela é testemunha, ela pode testemunhar esse fato. Embora não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. E eu já, pode rir, kkkkkkkk, pode rir. E eu já fui uma tímida, doentia. Até os meus 18 anos, né? Uma tímida doentia. Criada num regime cristão, por uma mãe possessiva, controladora, o ambiente
familiar também, né? Como todos já sabem, toda a família da minha mãe, né? Toda ela, né? Da denominação. Então, eu sempre fui assim, eu gostava de imitar, fazer imitações. Eu tenho um caderno com muitas poesias, com muitas músicas que eu compus. Porque como eu não podia sair de casa, a mãe não deixava, era da igreja para casa, da casa para a igreja, eu, graças a Deus, tomei um caminho na época, né? Sou da época que as pessoas batiam nas portas vendendo coleções de livros. E sou da época da Barça, minha mãe comprou, né? Nós tínhamos na nossa estante a enciclopédia Barça, que muita gente fala, era o Google de antigamente. Era o Google antigamente, mas não chegava assim nem aos pés, né? Mas era o que tínhamos para o momento. E eu sempre devorava os livros. Eu li muito, desde sempre. Li e escrevi muito. E sempre gostei desta área, assim, das artes cênicas. Amava cinema, amava ir em circo. Sempre esse mundo me cativou muito. E para quem não sabe, né, eu tenho até um livro editado, já mostrei aqui, nunca fiz propaganda, só no dia que editou o livro, né, no afã daquela realização, eu consegui. Eu editei um livro, tenho muitos outros escritos, né? Mas nada assim de alguma relevância. Mesmo porque eu sou uma autodidata, eu não tenho estudo, eu tenho a 7ª série. Eu não posso nem ser do grupo da 5ª série, porque eu sou da 7ª. Naquele tempo fazia, né, o primário, o ginásio, a admissão, né? Admissão para depois entrar, né? Colegial, científico, normal, essas coisas. E eu parei na 7ª série. Então eu tenho um português, uma gramática muito limitada, né? Mas eu escrevo, é minha inspiração. Escrevo assim com a maior facilidade, né? Então, e vocês acreditem se quiser, eu imitava na época do Jânio Quadros, que o Jânio Quadros era governador, foi até presidente da República. Eu imitava o Jânio Quadros assim na rodinha da família, né? Aniversário, essas coisas, porque mesmo ele sendo, né, denominação, a gente tinha o nosso tempo de lazer. Eu imitava o Jânio Quadros, eu tentava imitar o Nelson Gonçalves, olha a petulância, né? Então eu sempre fui, né? Eu, minhas irmãs, minha irmã, a que já foi para a eternidade, a Branca, ela cantava no colégio. Naquele tempo eu fazia, alugava-se, né, um Cine Pérola, lá no alto da Vila Maria, Vila Ede, por ali, e a minha irmã cantava, né? Eu e ela, nós cantávamos, mas um dia ela cantou naquele cinema que o cinema veio abaixo, né? Sempre, nós duas. E só que ela não tinha nenhuma timidez. E eu, muito tímida, muito, assim, sabe? Não me, tinha medo de me expor. Então, eu dedicava toda a minha inspiração para ler e escrever. Ah, eu estava falando do livro, para quem interessar possa, chama-se Conto Ligeiro. É um livro que trata sobre um rapaz evangélico que era gay, né, enrustido, e ele teve, e eu acompanhei muitos na realidade, e eu fiz um conto, é um conto mesmo, é um conto ligeiro, é um livro bem resumido, né? E está publicado pela Eclap, a editora,
Nem vou atrás para saber se tá vendendo, se não está vendendo. Fiz alguns envios aqui, teve gente aqui que leu, né? Alguns amigos eu presenteei. Sem assim nenhuma, como que eu vou dizer? Foi uma realização, uma realização minha, tá? Claro que eu não ia, nunca imaginei, né? Foi até uma audácia, digamos assim. Mas está lá. Consegui publicar, está lá publicado. Então, muita gente, voltando, né, ao assunto, obedeci minha mãe até os meus 20 e poucos anos, né? Não pode isso, não pode aquilo. Então, o que eu estava falando, sempre li muito, li muito, li muito. Batia, né, nas portas para Machado de Assis, Antônio de Macedo, aqueles livros que a gente tinha também que ler no ginásio, né, para fazer trabalhos. Hoje já nem lembro mais. Li meu primeiro livro, oh meu Deus, está falhando aquele lá de La Mancha. É um livro famosíssimo, Dom Quixote de La Mancha. Foi o meu primeiro livro. Aquele também, ia na biblioteca, frequentei a biblioteca. Quando eu mal comecei a ler, eu frequentei a biblioteca na Vila Maria, na Praça JJ da Nova. Nem sei se ainda ela estava lá. Me enebriava com aqueles móveis, foi os móveis novinhos, cheirando a verniz, aqueles livros lindos, né? Nas prateleiras, eu passava horas e horas e horas ali. Era o meu mundo. E eu me fechei. Aí, e trabalhei, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Naquele tempo, podia trabalhar com carteira assinada. Houve um problema, um revertério na nossa família. Meus pais tinham uma sociedade no material de construção e teve problemas seríssimos naquele tempo. E a casa de meus pais foi hipotecada. Vejam vocês, naquele tempo, uma pessoa, né, emprestava dinheiro a juros, hipotecava o seu imóvel, né, podia, hoje essa pessoa seria presa, né, porque não pode, a não ser que seja, hoje é só bancos, né, instituições financeiras que podem fazer isso. Mas eles faziam isso abertamente, tá? Não querendo, né, não vou nem citar a nacionalidade para preservar, né, deixa quieto. Então tivemos um revertério na nossa família, nossa casa ia ser confiscada por este ser. Então fui trabalhar eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, esta que já foi para a eternidade, a Branca, na época, 9, 10 anos, tomava conta dos dois menores, né? Minha irmã e meu irmão. E fomos todos trabalhar né? E a pessoa em questão viu o esforço dos meus pais e eu não lembro muito bem como é que foi. Conseguimos, né, reverter a situação e bola para frente. Então eu fui trabalhar, parei de estudar, não foi culpa nenhuma disso, não gostava de estudar. Olha só que complexo, né? Eu adorava ler, adorava escrever, mas não gostava de estudar. A matemática, então, era zero, direto e reto, né? O que me fascinava era o quê, né? História, geografia, né? Ciências também naquela época, né? É uma matéria tão importante, mas a gente é tão criança, né? Não tá nem aí, né? Enfim, aí me casei aos 20 e poucos anos, deixei de obedecer os meus pais, sobretudo minha mãe, né? E fui obedecer, né? Claro, marido. Embora fui uma pessoa maravilhosa, tudo aquilo que meus pais não me deixaram eu fazer,
ele deixava eu fazer, né? Como já contei muitas vezes, fazer os meus cursos esotéricos de ciências ocultas, ir em shows, né? Já falo, acho que vocês já estão cansados de saber, ir em teatro, ir em show, e fazer isso, e fazer aquilo, e eu fui fazer, né? E foi de grande valia na minha vida. Me casei, foram 29 anos de casamento. Vão dizer uns, nossa, mas então você fracassou no casamento? Não. Acho que durou bastante, né? Foi bom enquanto durou. Somos amigos até hoje, não houve mágoas de nenhuma das partes. Claro, houve um pequeno afastamento, claro, aquele luto, né, que é normal, né? Ninguém vai ficar feliz, né, depois de tantos anos. Deixa eu ver aqui, 15 minutinhos. E fui em pleno, tinha 49 anos quando me casei, estava dentro da denominação CCBana raiz, raiz mesmo, daquelas rançosa, sabe? Dava nojo de ver. Já também contei aqui, não vamos voltar de novo. E hoje, estou contando tudo isso, o porquê que eu faço esses personagens que eu me visto, e é com a maior facilidade. Me libertei. Saí da igreja, voltando um pouquinho atrás, quando eu era bem jovem, eu só gostava de cores, minhas irmãs que falavam, fúnebres. Tudo meu era marrom. Marrom, preto ou cinza. Eu não gostava nem de roupa colorida, nem de roupa estampada, nada. Eu tinha um temperamento assim, tímida, né? Não gostava de usar nada da moda, nada de coisas, estampas, de nada, né? Super introvertida, né? Mas quando tinha alguma coisa na escola para fazer, né? Como tem aquela música da Gal Costa, eu só não fiquei famosa como ela, lembra daquela música? Toque, 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 toque na bola de fundo. Bananana. Quando criança no meio da malucada, eu botava pra vencer. E eu era sempre convidada e a primeira na escola para ir cantar. Subia em poste, soltava papagaio e aquelas coisas. E eu e minha irmã, nós éramos chamadas, né, para ir cantar, né, na escola, no ginásio. Nós fizemos até um cover dos Beatles uma vez, né? Se apresentamos. Foi um sucesso total, né? Então, é esse paradoxo aí né, que eu tô contando. E aí, eu fui para a igreja. Já contei aqui. Valeu. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo, como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo retirei o que é bom e fiquei com o que é bom. E tudo que eu aprendi, tudo que eu assimilei nesta vida, né, para o meu crescimento moral, intelectual, né, cultural, eu não jogo para as costas, de maneira alguma. Li coisas proibidas, né, li coisas ocultas, né, chamadas ciências ocultas, não me arrependi de nada disso, li com o intuito de conhecer, saber como é, simplesmente assim. Então, estou falando tudo isso para dizer que hoje, já faz tempo já, né? Por volta dos meus 70 anos, olha como demorou. Por volta de 70 anos, eu me libertei de tudo. Dogmas religiosos, o que eu aprendi, que os meus pais me passaram como valores, são eternos, claro.
ética, dignidade, caráter, né? Isso é inegociável, né? Mas eu digo assim, tudo aquilo que botaram na minha cabeça, né? Que eu tinha medo, que eu tinha, né? Eu achava assim um absurdo eu querer reivindicar, eu querer contestar, eu querer, não, isso não é assim, né? Mas eu me recolhia, eu não tinha coragem, né? De, como que eu vou dizer? Eu aceitava numa boa, para não brigar, sabe aquela? A pessoa falava, deixa eu falar. Aliás, segundo minha família, minha mãe, meus irmãos, foi a tática que eu sempre usei na minha vida até aqui. Falavam como eu não tinha, não queria, na verdade, como eu não queria, como que eu vou dizer? Eu não queria ser assim, arrumar brigas, arrumar encrenca, ir para o embate, para o debate, né? Eu ficava na minha, fazia de conta, entrava por aqui, saía por aqui. Sempre foi assim. Então, 70 anos eu me libertei de tudo isso. Achei o meu caminho, achei o meu lugar. E posso dizer a vocês, muita gente me joga na cara, principalmente aqui no YouTube, né? Os opositores, claro, né? Que o meu canal nunca cresceu, que o meu canal nunca teve relevância, que o meu canal é isso, que o meu canal é aquilo. Ah, mas é assim mesmo. Mas essa porção maravilhosa que eu tenho aqui, de vocês, meu querido, minha querida, ó, como valeu. E se vocês soubessem, se eu contasse para vocês quantas oportunidades profissionais e outras tantas que eu tive na minha vida, e por causa desta minha, como que eu vou dizer, baixa estima, né? Baixa estima mesmo, timidez, introspecção, eu falava, não, é muita areia para o meu caminhão, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta disso. E eu acredite se quiser. Então hoje eu tenho, sobretudo, admiração, é assim uma fixação na minha cabeça por pessoas que não temeram, que foram para frente. E eu vi nessa minha caminhada, quantas pessoas que não tiveram medo, falavam errado, não servia para aquilo, mas foram, entraram de cabeça, né? E chegaram lá. E até depois de muito tempo, lendo muito a respeito, né, de baixa estima, timidez, eu fiquei sabendo de uma coisa, que a timidez e o medo de se expor nada mais é do que orgulho, medo de ser criticada, medo de ser avaliada. Olha que barato. E a gente acha que é uma coisa boa, né? Ai, não, eu tenho vergonha, ai, eu tenho vergonha. Ai, e a pessoa se esconde, né? A pessoa se esconde. E ela pensa assim, ah, eu sou tímida, né? Eu não. Nessa minha caminhada eu aprendi que a pessoa tímida, a pessoa que teme de ir para as cabeças, é isso. É uma pessoa orgulhosa, ao inverso. Que legal, né? Então é por isso que hoje, beirando os meus 77 anos, que vou completar mês que vem, eu não tenho medo
não tenho vergonha. E quando eu fiz aquele vídeo, uma cara, irmã querida aqui, tá sempre conversamos muito também no Zap, ela perguntou para mim, de quem era o terno que você fez o vídeo? E as pessoas pensam que eu demorei para me arrumar. Não, eu levantei da cama, né? Eu falei assim, eu faz tempo que não faço um vídeo de humorismo, né? De stand-up. Eu fui no guarda-roupa, no quarto. Meu filho morou muito tempo aqui comigo, quando se separou, e ele deixou a maioria das roupas, até sapatos bons, ele deixou aqui. E eu fui lá, peguei paletó, a camisa é minha, e peguei o paletó, coloquei a gravata, aquelas gravatas simples, e fiquei aqui nesse mesmo bate-lugar, esse mesmo bate-local, e comecei a fazer o vídeo, tá? E foi assim, rapidinho. Não teve ensaio, não teve nada. Eu falo tudo de improviso, eu não programo nada, como agora mesmo, não programei nada, né? Por isso, hoje, eu não tenho nenhum problema de me expor, né? De fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, né? Pena que, né? Hoje estamos numa época muito difícil, com muitas restrições, muita censura, muitas coisas que a gente gostaria de falar, de fazer, não se pode, né? Tá vindo aí, né? Vocês estão acompanhando, né? O regulamento, né? Como que chama? Já está sendo votado aí não sei se é os senadores ou deputados que votam para a regulamentação da censura, né? No YouTube, por interesses, né? Das televisões que estão perdendo, né? Chão para as plataformas, porque tá, né? Todo mundo aqui no quadradinho, né? Então, é por isso. Só tô falando isso por causa disso, tá bom? Não tenho vergonha nenhuma. E é só uma pena, porque senão vocês iam ver o que eu ia aprontar aqui neste meu canal. Beleza? Então, foi isso. Gratidão sempre a todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Vocês não imaginam o quanto vocês fazem um bem para mim. Mas pode me criticar, eu agradeço. A crítica construtiva, com respeito, ela é sempre bem-vinda e ela sempre nos faz crescer, tá? Não é só rasgar seda, não. Pode criticar. Então era isso. De tímida doentia, aos 70 anos de idade, eu posso dizer a vocês que hoje, sem medo de errar, eu sou eu mesma. Maior de idade, responsável por tudo aquilo que eu cativo. Tá bom? Fui.